hoje então a gente conversa um pouquinho sobre a incrível epopeia de Gilgamesh. Esta versão que eu li, vou comentar aqui hoje com vocês, é a edição compilada por esse rapaz aqui, ó, Sinlek Unini. Vou deixar aqui na tela para vocês. E ela traz o seguinte subtítulo, olha só. Ele que o abismo viu. Ele que o abismo viu, na verdade, é a linha que abre esse poema épico, que é uma das histórias, né, um dos registros literários mais antigos da história do mundo. Há quem diga que esta história é conhecida há mais de 4.000 anos e suas versões por escrito seriam ali de um período entre 2600 e 2100 a.C. Esta versão que eu tenho em mãos e que é considerada a mais completa, enfim, ela teria ali sido composta entre 2100 e 1200 a.C. As tabuinhas de argila que contêm essa história foram encontradas em escavações na região que já foi conhecida como a Mesopotâmia e que hoje em dia é conhecida como Iraque. Até hoje foram encontradas 12 tabuinhas desta história, né? Isso significa o quê? Isso significa que pode ser que um dia encontrem a 13ª, a 14ª. Portanto, não existe por aí uma versão definitiva da epopeia de Gilgamesh. Esta edição da Editora Autêntica traz um trabalho de tradução impressionante das 12 tabuinhas conhecidas, né? E assim, pessoal, a 12ª tabuinha foi encontrada em 2014. Então, caso você tenha aí uma edição de Gilgamesh perdido na estante que tenha sido publicada antes de 2014, sinto muito, sua edição está desatualizada. Mas eu achei essa 12ª tabuinha aqui meio estranha. Bem, a gente já vai chegar lá. Um detalhe curioso a respeito dessas tabuinhas terem sido encontradas na região que era conhecida como Mesopotâmia é que a escrita foi inventada por lá mesmo. E isso há mais de 5.000 anos. Não exatamente para se fazer ali registros literários ou registros de momentos históricos, não era bem isso. A escrita foi inventada para se manter ali um livro de contas. Então, a função primeira da escrita por lá era a de registrar, né, transações econômicas, né, enfim. Então, você tinha ali livros de atas, né, livros de contas. Agora, pensa no escavador que descobriu ali uma biblioteca imensa de tabuinhas contendo contas ali, coisas assim, e se depara também, em meio a tudo aquilo, com uma narrativa literária, que também tem mais ou menos a ver ali com a história da invenção da escrita, que resumidamente seria algo assim. Então, olha só, 5.000 anos atrás, você tinha lá o rei de Uruk, né, que era ali a grande cidade da Mesopotâmia da época. Esse rei tinha um rival em uma outra cidade e ele resolve enviar uma mensagem para esse rei. Só que ele não quer mandar um mensageiro simplesmente, ele quer mandar um recado por escrito. Então é isso que ele faz. Ele escreve esse bilhete em uma tabuinha de argila e manda o mensageiro entregar lá pro outro cara. E aí, o que acontece? Quando o rival recebe aquela tabuinha de argila com a mensagem, ele acha aquilo tão maravilhoso. Era uma mensagem contendo uma ameaça ou algo assim, mas ele não tá nem aí pra ameaça, porque ele ficou tão encantado com aquela coisa de que aquele rei de Uruk fez uma tabuinha de argila falar. E pronto, ele jura lealdade a esse rei e fica tudo por isso mesmo. Essa é só uma versão da história, mas enfim. O curioso é que a epopeia de Gilgamesh vai contar pra gente a história do rei de Uruk, que na verdade foi o fundador daquela grande cidade. Aliás, Uruk também é considerada uma das primeiras cidades do mundo. E bem, aqui no começo da epopeia, nós vamos acompanhando uma descrição dessa cidade, de um jeito bastante cinematográfico, eu diria. Vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Vê sua base, é como um fio de lã. Repara seus parapeitos, que ninguém igualará. Toca a escadaria que há ali desde o início. Aproxima-te de Eana, residência de Ishtar. É um templo, né? Na verdade, Ishtar é uma das deusas ali do Olimpo mesopotâmico, enfim. O qual nem rei futuro, nem rei algum igualará. Faze a volta ao alto da muralha de Uruk. Vai, seu fundamento examina. Os tijolos observa, se seus tijolos não são cozidos, se seu alicerce não cimentaram os 7 sábios. Então você vai fazendo essa visita guiada a Uruk aí, 5.000 anos atrás, não é mesmo? Bem. Mas a primeira estrofe mesmo do poema é, na verdade, uma ode a Gilgamesh, né? Então você tem ali, ó. Ele que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sábio em tudo. Então esse é o Gilgamesh, hein? Só que veja bem, esse é o Gilgamesh hoje em dia. Então primeiro você tem essa descrição do grande rei de Uruk, depois a descrição da cidade e aí nós temos o desenvolvimento da epopeia. A gente vai descobrir como foi que Gilgamesh se tornou esse grande rei sábio. Então no começo da ação nós temos um povo de Uruk muito descontente com o seu rei.
Então o povo sofria uma opressão tenebrosa, né? Trabalhavam pra caramba, não tinham direito a nada. Eles eram usados e abusados pelo rei ali da forma que ele achasse melhor, veja bem. Você tinha também uma questão de que as jovens virgens passavam suas noites de núpcia não com seus maridos, mas sim com o rei de Uruk. Então o povo se reúne e pede aos deuses que tomem ali uma providência. Então os deuses decidem que seria uma boa ideia criar um homem tão forte quanto Gilgamesh. E Gilgamesh é descrito aqui como sendo um homem gigantesco. Ele tem, sei lá, 3 metros de altura, é fortão, é bonitão pra caramba, musculoso, não sei o que, bom, enfim. Ele é o cara mais bonitão e fortão da região, além de ser o rei de Uruk, certo? E bem, ele é o filho do rei anterior com uma deusa. E aí ele é descrito aqui também como sendo 2/3 divino. A conta não bate, eu sei, mas parece que a mãe de Gilgamesh era também sua avó. Então tem uma coisa meio Édipo acontecendo aqui também. Bem, a gente aceita que ele é 2/3 divino, tá certo? Então é isso, este é o rei de Uruk. E os deuses decidem então criar um outro homem que fosse tão inteligente, tão forte quanto ele. Bom, enfim. Nesse panteão você tem um deus chamado Shamash, que era ali o deus do céu, né? Ele seria ali o chefe dos deuses. Shamash vai pedir então para a deusa Aruru, que é a deusa da criação, né? Foi ela quem criou a humanidade, para criar ali um outro homem, né? Desse jeitinho que eu falei para vocês. Então o que ela faz? Ela vai até o barro e vai fazer este homem a partir do barro. Então ela também cria este homem imenso, fortíssimo, porém peludo, chamado Enkidu. E o Enkidu vai viver em meio à selva. Vai ser criado como um selvagem mesmo em meio aos animais. E num dado momento ele vai prejudicar ali o gado de um fazendeiro ali da região. Bom, enfim, esse cara vai fazer uma reclamação ao rei Gilgamesh. E Gilgamesh vai dizer o seguinte, ok, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar uma prostituta, né, para ver se ela consegue dar um jeito ali no Enkidu. E é isso que vai acontecer. A intenção é que essa prostituta ensine Enkidu a arte do amor e da convivência humana também. Então, tá. Eles passam 7 dias e 7 noites jogando xadrez, não é mesmo? Depois disso, ela também vai convencê-lo a fazer a barba, esse tipo de coisa. Vai levá-lo também para comer pão pela primeira vez. Depois ele vai beber cerveja pela primeira vez também. E aí nós temos alguns detalhes para prestar atenção, não é mesmo? Me digam aí o que vocês acham disso. Me parece que a transição de selvagem a homem civilizado na Mesopotâmia, 5.000 anos atrás, veja bem, se dava pelo sexo e pela ingestão de fermentados, né? Então você come o pão e você bebe a cerveja e você se torna um novo homem. Portanto, a fermentação estaria aí como um símbolo da transmutação, Bem, a partir de então nós temos Enkidu como um homem transformado. E aí o rei Gilgamesh não está nem um pouco feliz com essa história de ter aí um outro cara, né, tão forte quanto ele, andando ali por sua cidade. Mesmo porque você tem ali uma festa de casamento sendo montada e o rei já está prontinho para passar a noite com a noiva virgem. E o que é que Enkidu vai fazer nesse dia? Ele vai ficar na porta da casa dessa moça e não deixa o rei entrar. E o que é que vai acontecer? Os dois vão cair brigando ali, entendeu? Só que, veja bem, eles vão passar horas lutando, porque eles são, na verdade, equivalentes. Você não tem aqui o caso de um ser mais forte do que o outro, ou um mais inteligente, mais esperto do que o outro. Não, eles são equivalentes. Então, assim, eles vão passar horas se batendo, mas apesar deles terem, né, força equivalente e inteligência equivalente, um deles é rei. Então, o Enkidu vai fazer o quê? Ele vai parar a briga e jurar lealdade ao rei. E a partir daí, os dois se tornam melhores amigos, assim, BFFs mesmo. A deusa, que é mãe do rei Gilgamesh, vai inclusive adotar o Enkidu num dado momento. E os dois seguem a vida juntos, aí aprontando várias também, enfim. Mas a questão aqui é a seguinte, o Enkidu, a partir daquele momento em que ele se coloca ali na porta da casa da virgem, né, impedindo o rei de entrar e tudo mais, ele passa a ensinar o rei a levar uma vida mais comedida. E os dois vão levando uma vidinha mais tranquila, mas eles anseiam por aventura. E aí o rei se lembra de que existe um monstro tomando conta de uma floresta ali mais afastada da região. Os dois resolvem ir até lá vencer este monstro, né? A função desse monstro, na verdade, era a de cuidar ali daquela floresta. Principalmente porque existia ali uma grande árvore importante para Gabon. Enkidu, que já viveu muito tempo na selva, né, sabe direitinho quem é esse monstro, né, tenta fazer o rei mudar de ideia, mas não adianta, os dois vão até lá, então vão vencer este monstro.
Esse monstro se chama Umbaba, né? E aí, veja bem, aqui nesta epopeia, como em outras que a gente conhece também, os deuses interferem. Então, além deles terem criado o Enkidu, você tem a questão de que o Gilgamesh é filho ali de uma deusa. Então, esses deuses estão, de certa forma, protegendo ali o povo de Uruk, estão também monitorando os feitos destes heróis. Eles interferem em seus feitos, fornecem ali umas ferramentas, umas armas também. Então, com essa ajuda divina, os dois conseguem vencer Umbaba. E aí, quando eles estão voltando para Uruk, né, segurando ali a cabeça do monstro, aquela coisa toda, você tem ali uma deusa esperando por eles, né? Na verdade, ela está esperando por Gilgamesh. É a deusa Ishtar, que nesta mitologia seria ali a deusa do amor e da caça. E ela está apaixonada por Gilgamesh. Então ela vai propor casamento, vai ali prometer mundos e fundos para o Gilgamesh, mas o Gilgamesh não está nem um pouco interessado. Ele a rejeita, né? Então você tem aqui um Gilgamesh que já encontrou sua metade, né? O Enkidu, o seu igual, não é mesmo? Então ele não precisa de mais ninguém. Mas então, a questão aqui é a seguinte: deusas, seja lá de que mitologia nós estivermos falando, não lidam bem com rejeição. Ishtar vai ficar furiosa e ela vai conseguir com os demais deuses a permissão para enviar para Uruk o touro do paraíso. Uau, né? Então assim, eles acabaram de matar um monstrão, chega lá um tourinho. Não chega a ser um Ferdinando, mas eles vão matar aquele touro com extrema facilidade. E olha só o que vai acontecer. O Enkidu vai pegar ali, sei lá, um pedaço do touro e vai jogar na cara da deusa. Então agora, meus amigos, nós temos uma deusa rejeitada e humilhada. O que você acha que vai acontecer, não é mesmo? Então ela volta lá para o céu, conta o que aconteceu para os outros deuses, e aí eles meio que se arrependem de terem criado o Enkidu. Então eles decidem que seria uma boa ideia matá-lo. Isso tudo é contado pra gente aqui na epopeia através de sonhos que o Enkidu vai ter e vai contar, né, pro Gilgamesh. E é isso, no dia seguinte ele começa a se sentir mal, né, vai ficar acamado, e nós vamos ter aí um rei muito zeloso. Ele vai passar dias e noites ali tomando conta do seu companheiro e tudo mais, mas não tem jeito. Enkidu contrai óbito e Gilgamesh vai passar então por um luto profundo. Ele perdeu seu igual, seu irmão, seu companheiro, o amor de sua vida, enfim. E logo na sequência ele começa a se questionar se aquilo ali vai acontecer com ele também. Mesmo sendo 2/3 divino, lembre-se disso. Então assim, apesar disso, ele é humano. Então ele vai morrer também. E essa é a primeira vez em que isso lhe ocorre. Então depois dos funerais do Enkidu, ele sai pelo mundo. Ele se recusa a ter o mesmo fim, ele não aceita aquilo. Então o que ele faz? Nessas andanças, ele sai à procura de um senhorzinho chamado Utnapishti. Vou colocar aqui na tela para vocês. E por que ele está à procura desse senhorzinho? Bem, é dito que ele é um imortal. Ele é um homem, né, que recebeu a imortalidade dos deuses. E o Gilgamesh quer saber como é que foi, ele também quer essa imortalidade. Aí ele chega a uma região montanhosa e existe um túnel ali naquela região que ele precisa atravessar, né? Ele tá lá pedindo informações e ele chega a um povoado de homens escorpiões. Então, metade do corpinho é de escorpião, a parte de cima é, né, enfim, o torso de um homem, enfim, vocês já entenderam. Esses homens escorpiões vão apontar o caminho ali para eles chegarem à casa do Utnapishti. Só que é o seguinte, para chegar lá eles precisam atravessar um túnel em meio às montanhas. Veja bem, esse túnel é o seguinte: você só pode atravessá-lo entre o pôr do sol e o nascer do sol. Por quê? Porque quando os primeiros raios de sol do dia começam a entrar naquele túnel, tudo que estiver lá dentro será queimado. Só que veja bem, não existe outro caminho, não tem outra opção, ele precisa passar por aquele túnel. Então o que ele vai fazer? Assim que o sol começa a se pôr, ele entra no túnel e sai correndo que nem um louco. E quando ele sai do túnel, né, na outra ponta, os primeiros raios de sol estão começando a surgir. Então, assim, é um desespero danado, mas ele consegue sair do túnel nos últimos segundinhos possíveis ali, tá tudo bem com ele. Quando ele sai desse túnel, ele está num jardim maravilhoso, né, o jardim dos deuses, e logo ali na frente, o que é que você tem? Você tem um rio que precisa ser atravessado. E aí é o seguinte, se uma gotinha desse rio respingar em você, pronto, você morre. Então ele precisa atravessar aquele rio e ele vai encontrar então o barqueiro do Utnapishti.
E esse barqueiro não quer fazer essa travessia, não. Ele não quer a responsabilidade, né, da morte do rei de Uruk. Bom, várias coisas vão acontecer aqui, mas finalmente ele vai conseguir convencer esse rapaz a fazer a travessia com ele. Ele faz a travessia, chega do outro lado, esbaforido, né, tá cansadaço pra caramba. Aí ele encontra um velhinho do outro lado do rio, começa a contar ali o que tinha acontecido com ele, sem se dar conta de que aquele homem era o Utnapishtim. E o Utnapishtim vai dizer uma coisa pra ele que ele já tinha ouvido anteriormente de uma taverneira, né? Então nessa viagem que ele tá fazendo, num dado momento ele vai parar numa taverna, vai dizer pra ela, né, que ele tá procurando a casa de Utnapishtim, aquela coisa toda, e ela vai virar pra ele e vai dizer assim, tá, mas por que você quer a vida eterna? Aproveita aí o tempo que lhe foi dado, né? Que mania é essa de vida eterna? Bom, enfim, o senhorzinho vai dizer praticamente a mesma coisa pra ele. E ainda vai dizer assim, olha só, tenha filhos, né? Aproveite os anos de criação de seus filhos, né? Cuide da sua cidade. Bom, enfim, nada disso o convence. Então, o senhorzinho vai contar pra ele como foi que ele conseguiu a vida eterna. E a história é o seguinte: num dado momento, os deuses se reuniram e decidiram que a humanidade não deu certo. Então eles decidem acabar com tudo aquilo e mandam um dilúvio para a Terra. Só que um dos deuses, né, era um amigo da humanidade. Então o que ele faz? Ele escolhe o Utnapishtim e diz assim para ele, olha só, construa uma embarcação gigante e coloque dentro desta embarcação parzinhos, né, de todos os animais que você conseguir encontrar por aí. E é isso que ele vai fazer. Você tá percebendo que aqui nós temos uma história que é muito parecida com a história de Noé? Então, assim, essas histórias de dilúvio foram encontradas em diversas partes do mundo aí, enfim. E esta história aqui especificamente é uma história de 5.000 anos atrás, tá certo? Bem, é isso que o Utnapishtim vai fazer. Ele pega a esposa, constrói ali uma embarcação imensa, né, enche ali de todos os parzinhos de animais que ele encontrar pela frente, começa a chuva e os dois vão sobreviver então com todos aqueles animais. Vai chover por 7 dias e 7 noites aqui nessa história. E aí, quando começa a parar de chover, o que ele faz? Ele solta uma ave, se eu não me engano é um corvo. Depois de um tempo, o corvo volta com uma folhinha no bico, então eles entendem que já é possível encontrar terra firme. Enquanto isso, os deuses meio que se arrependem do que fizeram com a humanidade e tudo mais, então eles vão dar ali um prêmio, né, pro Utnapishtim e sua esposa, né, por eles terem meio que salvado a humanidade. E aqueles animais todos também. Então, eles concedem vida eterna aos dois. O Utnapishtim conta essa história toda pro Gilgamesh e diz assim pra ele, olha, quando isso tudo aconteceu, eu fiquei acordado 7 dias e 7 noites, né, em meio à tempestade e tudo mais, tomando conta dos animais, aquela coisa toda. Então, de repente, se você experimentar aí ficar 7 dias e 7 noites acordado, pode ser que você consiga a vida eterna. Aí tá, Gilgamesh tá achando que vai ser facinho, né, conseguir isso daí. Então ele senta lá num cantinho da casa do Utnapishtim, tá lá, né, achando que ele vai ficar acordado 7 dias e 7 noites e cai no sono imediatamente. Afinal de contas, foi a primeira parada que ele fez depois de ter ali, né, sei lá, saído correndo dentro daquele túnel a noite toda, lutou com a tripulação do cara da barca, precisou cortar madeira pra caramba pra compensar ali a tripulação. Bom, enfim, ele fez 1000 coisas até chegar à casa de Utnapishtim. Acabou de ouvir uma historinha, né, o que vai acontecer? Ele dormiu. Aí o senhorzinho e sua esposa fazem o seguinte, eles assam um pão e deixam ao lado dele, né, enquanto ele dorme. E aí no dia seguinte ele ainda não acordou. Então eles vão lá e assam um outro pão e deixam do ladinho dele. Sei que no fim das contas tem 7 pãezinhos ao lado dele quando ele acorda. Ele não conseguiu ficar acordado 7 dias e 7 noites, logo, né, como assim ele tá achando que os deuses vão lhe conceder vida eterna? E é isso, ele já tá meio chateadão, assim, querendo ir embora, e aí eles dizem o seguinte pro Gilgamesh, ó, vida eterna você não vai conseguir, mas talvez você consiga juventude, uma juventude duradoura, veja bem. Então, eles contam pro Gilgamesh onde ele vai encontrar uma plantinha que, se comida, pode lhe garantir aí juventude prolongada. Então tá, essa plantinha nasce no fundo de um lago, não sei aonde, ele vai até lá, consegue a plantinha, tá joia. Ele resolve não comer a plantinha na hora, ele resolve levá-la para Uruk. Só que no meio do caminho ele percebe que ele tá há muitos dias sem tomar um banho. Então ele para lá num riozinho, vai tomar banho. Enquanto ele tá lá se banhando, surge uma serpente. E essa serpente vai fazer o quê? Ela vai
comer a plantinha do Gilgamesh. Quando ela termina de comer a plantinha, ela troca de pele e sai rastejando, vai embora. E então Gilgamesh entende o que foi que aconteceu e tá lá desolado pra caramba, chorando, né? Ele cai ali, tem aquele momento de, sei lá, desespero profundo por saber que ele não vai conseguir a imortalidade, não vai conseguir juventude prolongada e um dia ele vai acabar morrendo de qualquer jeito. Então ele enxuga as lágrimas e segue viagem. E quando ele avista a cidade e vai se aproximando, ele se dá conta de que seu grande feito está ali. Aquela cidade imensa é seu grande feito. E enquanto aquela cidade existir, ele será lembrado. Quando ele entende isso, você tem aquele momento de virada. E aí o que vai acontecer? Ele vai se tornar o melhor de todos os reis. O mais justo, o mais preocupado com o bem-estar de seu povo. E é isso, a história termina então com este rei retornando à sua cidade, agora como um rei sábio, não é mesmo? E Uruk é sim o seu grande legado. Então nós temos aqui neste livro um poema cíclico, né? Ele se encerra da mesma forma como ele foi apresentado, né? O preâmbulo já conta pra gente tudo isso, né? No iniciozinho, naquela primeira estrofe, né? Ele que o abismo viu, voltou para a cidade, mesmo depois de ter olhado para o abismo, que você pode entender como a perda do seu grande amigo, ou a viagem ao submundo mesmo, aquela travessia do túnel, a travessia daquele rio que é a divisão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então ele viu o abismo e voltou. E ele volta já como o grande rei Gilgamesh, não é mesmo? Bem, aqui nós temos então a história da formação desse grande rei. E essa questão dele ter ido até o abismo e voltado para contar o que aconteceu, também acontece em outras grandes epopeias, né? Você tem isso acontecendo lá com Odisseu, com Enéas, com o próprio Dante também. E aqui nós também temos um rei aceitando finalmente o inevitável, não é mesmo? Afinal de contas, um dia ele vai morrer. E de certa forma, ao final da história, ele resolveu seguir ali o conselho da taverneira e também do próprio Utanapishti, que é aquela coisa de viver bem o tempo que lhe foi dado. Mas aí nós temos a 12ª tabuinha, né? Lembra que eu disse pra vocês que eu achei bem estranha essa tabuinha? O que nós temos aqui, gente? Nós temos uma tabuinha que me pareceu meio deslocada. Porque assim, a história mesmo de Gilgamesh se encerra na 11ª tabuinha. Na 12ª, nós temos o retorno de Enkidu. Pode ser entendido como um sonho que o Gilgamesh teve com Enkidu, ou realmente ele voltou do mundo dos mortos, porque ele vai contar como é o mundo dos mortos. Em uma das notas dessa edição, na página 301, o tradutor vai contar, né, que muitos estudiosos dessa obra consideram o seguinte, olha só. Como uma peça literária, a tabuinha 12 não é parte da epopeia propriamente dita. Então ela está deslocada. Há quem acredite que essa era, na verdade, uma tabuinha correspondente a uma outra história, né, uma outra aventura de Gilgamesh e Enkidu. Mas enfim, aqui ele vai contar como é que funciona o mundo dos mortos, como certas partes do corpo humano são devoradas por vermes. Você tem um Gilgamesh chateadíssimo porque as pessoas não fazem sexo no submundo. Tem um detalhe interessante também, homens que morrem em incêndios, né, não têm um espectro, né, então eles simplesmente não estão ali. Eu achei isso curioso, né, até o espectro da pessoa é queimado pelo fogo. Bem, é isso, é uma coisa meio deslocada, mas de qualquer forma é considerada aí a 12ª tabuinha de Gilgamesh, não tem problema, certo? Queria comentar um pouquinho esta edição aqui com vocês. Como eu disse, ela é publicada pela Editora Autêntica. Nós temos aqui uma tradução impressionante de Jacinto Lins Brandão, é ele também quem faz a introdução e as notas. As notas são ali notas de fim de livro. E como vocês podem ver aqui por essa marquinha, olha só, a epopeia mesmo, desconsiderando também a introdução, olha só, a epopeia é isso aqui, gente, tá? Aqui no começo você tem uma introdução imensa e excelente. E nós temos depois, então, todos os comentários, né, as notas do tradutor. Tudo imprescindível, viu, gente? Então, a minha dica para vocês é o seguinte. Nesta edição, então, os capítulos são separados por tabuinha, né? Então, você tem aqui o conteúdo de cada uma das 12 tabuinhas. Então, minha sugestão para vocês é a seguinte. Ao terminar de ler a primeira tabuinha, você corre lá para os comentários e lê ali as páginas referentes a explicações da primeira tabuinha. E assim por diante. Vai dar tudo certo, tá? As notas complementam pra caramba a leitura. Como eu disse pra vocês, é tudo imprescindível. Ó, aqui, só pra vocês terem uma ideia, tem um exemplo de tabuinha. É isso mesmo, um negócio meio quebradinho e tal. Vocês podem ver que nessa tradução, ó, vou mostrar aqui um exemplo de página pra vocês.
você tem aqui as linhas, né, e de repente aparecem uns tracinhos. O que acontece? Esses tracinhos aqui é onde o texto se torna ilegível ou onde você tem uma quebra na tabuinha. E todos esses trechos, como eu disse a vocês, estão bem explicadinhos aqui nas notas de fim de livro. Existem outras edições da Epopeia de Gilgamesh saindo por outras editoras, mas eu só conheço esta aqui, portanto só posso recomendar esta para vocês e eu achei essa edição excelente. Vou mostrar aqui para vocês alguns outros livros que eu encontrei aqui em casa e que falam de Gilgamesh também. Um deles já tem vídeo aqui no canal, que é O Mundo da Escrita, do Martin Buckner. Vou deixar o link para esta resenha na descrição do vídeo. Aqui nós temos um capítulo só sobre Gilgamesh, em que o autor vai contar então sobre as escavações, né, sobre as descobertas dessas tabuinhas. Aqui você tem um outro exemplo de tabuinhas, tá? Então você vê, ó, em meio ao texto você tem umas rachaduras. É aqui que você vai encontrar então os tracinhos desta edição da autêntica, certo? Aqui neste outro livro, ó, Grandes Epopeias da Antiguidade e do Medievo, você vai encontrar um texto bem interessante também sobre Gilgamesh, mais precisamente sobre as escavações e as descobertas das diferentes versões dessa epopeia. Isso também é contado aqui na introdução do livro do professor Jacinto. Mas então, a questão aqui é a seguinte: o curioso a respeito dessa epopeia de Gilgamesh é você saber que diferentes versões surgiram, né, foram encontradas em escavações em diferentes partes do mundo oriental, diga-se. Você vai vendo que é uma história que alcançou aí uma grande fama em sua época. E chegou até nós, não é mesmo? Bem, aqui neste outro livrinho do Alberto Mangel, né, O Leitor como Metáfora, está resenhado lá no Apoia-se. Então, se você é um apoiador do canal, você tem acesso a essa resenha também. Mas então, aqui ele vai comentar 3 metáforas sobre leitura, nenhuma delas é o leitor como viajante. Nesta parte específica do livro, ele vai falar bastante a respeito de Gilgamesh. Primeiro porque essa história se trata, né, de uma jornada, né, de uma viagem, e também porque no início da epopeia você sabe que o próprio rei Gilgamesh registra a sua história em tabuinhas, né? Então o narrador dos primeiros parágrafos vai convidar o leitor a abrir uma arca, né, retirar as tabuinhas dali de dentro e ler a história deste grande rei. Mas então, aqui neste livro, o Mangel vai falar a respeito dessa coisa de que o viajante que se senta ao término de sua viagem para registrá-la, ao fazer isso está repetindo a viagem. E a cada momento que o novo leitor abre este livro para ler a respeito dessa viagem, é como se essa viagem estivesse sendo repetida mais uma vez. Então, de certa forma, para Mangel, todo registro de viagem é uma possibilidade de que leitores façam aquela viagem também. Este livrinho é muito interessante. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo, viu, gente? E um dos textos mais interessantes que você vai encontrar a respeito de Gilgamesh está aqui neste livro, ó, o livro da mitologia. Então, aqui nós temos páginas e páginas da descrição dessa epopeia. Então você tem ali um resumo, você tem alguns esqueminhas bem interessantes, né? Então, o rei Gilgamesh realmente existiu, né? Existe o registro deste rei da Mesopotâmia. Então você tem paralelos aqui entre o mito e a história, né? Então, no mito, ele é venerado como um juiz do submundo, e na história ele é tradicionalmente visto como o 5º rei de Uruk. Você também vai ler sobre a descoberta dessas tábuas e tudo mais. Aqui você também tem a imagem de uma escultura do Umbaba, né? Aquele monstro que o Gilgamesh e o Enkidu matam no começo da história. E ele é descrito como tendo um rosto que se assemelha às entranhas de um homem, né? Olha só essa escultura aqui, que interessante. Aqui os autores também vão comentar as semelhanças, né, que são encontradas entre essa história, as histórias de Noé e outras histórias também contidas na Torá, né? Tudo isso é muito antigo, gente. Sinceramente, não sei se dá pra gente falar a respeito de autoria dessas histórias, né? Acho que o máximo que dá pra fazer é, como no caso aqui desta edição, atribuir a edição desta versão da história, né, ao Sinlek Unini. Mas é isso então, pessoal. Deixo aqui a recomendação forte de que vocês leiam aqui a Epopeia de Gilgamesh. Para quem conhece bem ali o esqueminha de Jornada do Herói, do Joseph Campbell, vocês vão encontrar aqui um exemplo perfeitinho de Jornada do Herói. Este livro da mitologia aqui também é bacana pra caramba. E como eu já disse, eu vou deixar todos os links para esses livros na descrição do vídeo também. Recomendadíssimo, pessoal.
Vale muito a pena conhecer essa história. Mas é isso então, vou ficando por aqui. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui ao lado os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e nos vemos nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!